Período chuvoso aumenta a incidência de viroses e doenças alérgicas. Incêndio destrói parte do laboratório de engenharia de alimentos da UFPA. Calmantes lideram lista de remédios vendidos com receitas controladas. Conhecimento técnico na hora de construir imóvel garante segurança aos moradores. Mudança na transferência de pontos da carteira de habilitação pode evitar fraudes. Reeducação alimentar e atividade física ajudam na redução de peso com qualidade. Canais de Belém são desratizados para evitar doenças no período de chuvas. E Praça da República, na capital paraense, reúne história, cultura e lazer. Agora, Nazaré Notícias. De dezembro até abril, crescem em todo o estado do Pará os casos de doenças típicas do inverno. As viroses são as mais comuns, acompanhadas pelas doenças alérgicas. Portas e janelas trancadas. No período chuvoso, as pessoas tendem a se aglomerar em ambientes fechados. A mudança climática favorece a umidade e, consequentemente, o surgimento de doenças. O período de chuva pode agravar algumas doenças, como as doenças alérgicas respiratórias, principalmente. As doenças alérgicas mais comuns nesta época são asma, rinite e sinusite. Surgem também gripes e resfriados, que devem ter maior atenção porque são complicados de evitar. Caso o sistema de defesa do organismo esteja enfraquecido, uma gripe mal cuidada pode evoluir até para um quadro mais grave. A questão da gripe, do resfriado comum, a pessoa deve ficar em casa até melhorar os sintomas, porque o que se sabe é que uma pessoa gripada ela é capaz de transmitir para outra 10 pessoas a gripe. Para se manter saudável durante o inverno, é melhor mesmo se precaver. Quando passar a chuva, abrir bem as portas e as janelas da casa, para arejar melhor o ambiente, a limpeza adequada, procurando eliminar a quantidade de mofo, de fungos, de ácaro, usando produtos adequados para isso, é importante. A questão das doenças infecto-contagiosas, como resfriados e gripes, é importante a pessoa evitar lugares aglomerados e confinados, onde tem muita quantidade de gente. A lavagem também das mãos é muito importante, com sabão, com álcool gel também. Ter uma boa alimentação, dormir bem para melhorar as suas defesas também é importante. Hoje pela manhã, o Sindicato dos Trabalhadores Públicos em Previdência, Saúde, Trabalho e Assistência Social do Pará realizou uma manifestação em frente ao INSS na Avenida Nazaré, em Belém. O ato foi para chamar a atenção sobre a situação dos aposentados e pensionistas de todo o país. Eles reivindicam o fim do fator previdenciário e a recomposição de valores de benefícios previdenciários. A manifestação dos aposentados e pensionistas durou toda a manhã. Na madrugada de domingo, o incêndio, ainda sem explicação, atingiu parte do Laboratório de Engenharia de Alimentos da Universidade Federal do Pará, que fica localizado em Belém. Na manhã de ontem, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram até o Laboratório de Engenharia de Alimentos da UFPA para fazer a vistoria. O incêndio começou na madrugada de domingo, por volta das 4 horas da manhã, e a ação dos bombeiros foi rápida, o que impediu que o fogo se alastrasse para os mais de 10 laboratórios existentes aqui neste prédio. Por aqui, ainda é visível alguns prejuízos causados pelo fogo, mas os danos ainda são incalculáveis. Somente de equipamentos são mais de 2,5 milhões de reais. Há também os alunos que perderam suas pesquisas aqui, mas a coordenação garante que eles não serão ainda mais prejudicados. Nós estamos tomando todas as providências possíveis para auxiliar esses alunos, repassar eles para o auxílio, desenvolver seus trabalhos em outros laboratórios. Eles não vão perder a aula, então a gente não vai ter nenhum tipo de perda para o ensino ou para a pesquisa. É claro que reorganizar essa infraestrutura leva um tempo, mas nós temos uma infraestrutura que vai auxiliar para evitar qualquer dano ao nosso aluno. Em coletiva de imprensa, a diretora do Instituto de Tecnologia, Maria Emília Tostes, e 2 professores que tiveram as maiores perdas no incêndio falaram sobre o ocorrido e informaram que o mais breve possível o laboratório será recuperado. Só que a quentura toda desse incêndio se alastrou para o andar superior, que é onde funciona a pós-graduação e uma parte administrativa dos projetos. E como lá são muitos componentes eletrônicos, de plásticos e as paredes eram de PVC, então fez com que tudo isso derretesse, toda essa parte superior.
e a Universidade Federal do Pará ela já está tomando todas as providências necessárias para fazer a recuperação e a reestruturação do funcionamento desses laboratórios e do programa de pós-graduação que a professora Alessandra é a responsável. Foram perdidos no incêndio freezers, geladeiras, aparelhos de ar-condicionado e equipamentos de extrema importância para as pesquisas. A primeira parte da restauração será a parte física, que deve ter os trâmites legais da administração pública. Então, o professor Carlos Maneschi, que é o reitor, já se prontificou a tentar agilizar o máximo possível. E com relação aos equipamentos, lá também tem a parte burocrática e a busca de novos recursos. Nós acreditamos que deve estar plenamente funcionando num prazo de aproximadamente 2 anos. Este é apenas um dos 10 prédios do Instituto de Tecnologia da UFPA. Para evitar tais situações, a universidade prevê mais investimentos na área de segurança dos laboratórios. A universidade ela já está com um programa já há algum tempo, como eu falei, nós já tivemos a recarga de todos os institutos, estamos trabalhando com essa recarga normalmente, a compra de novos para novos ambientes, porque, como eu disse, o Instituto de Tecnologia ele está crescendo, a tecnologia ela está com um boom, mas a universidade está tomando já as medidas cabíveis em todos os casos, em termos de segurança, em termos de proteção para os usuários dos laboratórios e para os ambientes. A partir de hoje até domingo está proibida a venda do caranguejo vivo e da polpa em todo o estado do Pará. O objetivo do Defeso é proteger a espécie, garantir a reprodução e impedir a sua captura clandestina. A Secretaria de Pesca e Aquicultura do Pará está com a seguinte programação de defesa do caranguejo: em fevereiro, nos dias 8 a 13 e 22 a 27, e em março, nos dias 9 a 14 e 23 a 28. Após o aumento no valor da matrícula e do material escolar, outro item que apresentou alta nos preços foi o uniforme. Os reajustes são de até 18%. O gasto para um estudante comparecer às aulas pode ultrapassar até um salário mínimo, incluindo material escolar, fardamento diário, tênis e uniforme de educação física. Segundo o DIEESE, os reajustes giram em torno de 10% e as camisas podem ter um reajuste de até 18%. O uniforme de uso diário está sendo comercializado entre R$ 31 e R$ 45. O uniforme de educação física custa entre R$ 25 e R$ 38. E as camisas de convênio podem ser encontradas no valor entre R$ 40 e R$ 50. O valor dos uniformes varia de acordo com o colégio, tipo de fardamento e local de compra. Pela primeira vez, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária fez um levantamento sobre o consumo de medicamentos vendidos com receitas controladas. Os calmantes lideram a lista. Roberta começou a tomar calmante natural há 2 anos, por iniciativa do médico dela. A fisioterapeuta se acha elétrica demais. Ele me ajuda a ter meu equilíbrio de volta, me ajudou a voltar a dormir perfeitamente como eu fazia e, acima de tudo, a minha ansiedade e o meu bom humor, que eram coisas que faziam mais parte da minha vida. Você não se acha dependente desse remédio? Não, porque já fiquei um período, durante 6 meses, sem tomar e a minha vida continuou normal. E parece que não é só a Roberta que está nos calmantes. Uma pesquisa da Anvisa mostra que a venda de ansiolíticos, no caso tarja preta, cresceu bastante de 2007 para cá. Só de clonazepam, um tipo de calmante, foram mais de 10,5 milhões de caixas comercializadas em 2010. O que é sabido, e é um problema aqui no Brasil e no mundo todo, que principalmente esses produtos calmantes, ansiolíticos, antidepressivos, por vezes são prescritos em situações em que o medicamento em si não vai resolver o problema. Há, por vezes, uma hipermedicalização nesse campo de tratamento. O relatório ainda não serve para indicar isso, mas nós vamos ter condições de apurar os próximos relatórios, começar a tirar conclusões a respeito da qualidade e do uso e do quanto que esse uso é racional aqui no país. Esta psiquiatra não gosta muito da ideia de prescrever calmantes. Ela acredita que só em casos específicos é necessário tomar o medicamento. Caso podem ser negativos ao paciente. Nós temos síndromes de abstinência ao deixar o uso e a dependência física e psicológica da droga.
371 hospitais do SUS vão realizar a troca das próteses de silicone das marcas PIP e Rofil. Todos os usuários do SUS e também os da saúde suplementar que tiverem confirmação ou suspeita de prótese rompida podem procurar os serviços indicados para solicitar a cirurgia reparadora. O procedimento de troca das próteses deve ser realizado no local em que foi feito o implante inicial. Para avaliar o risco de ruptura, a paciente pode procurar qualquer unidade de saúde do SUS. No Pará, são 3 os hospitais autorizados: a Santa Casa de Misericórdia, o Hospital Orfeu Loyola e, em Bragança, o Hospital Santo Antônio Maria Zacaria. Ter a casa própria é o sonho de muita gente, mas a falta de experiência e o conhecimento técnico na hora de construir pode trazer risco à saúde das pessoas. Ter o auxílio de um profissional da área é indispensável. Para evitar problemas com a construção da casa própria, é preciso atenção. Sondagem, projeto de fundação, projeto de contenção. Esses projetos todos têm que ser feitos por profissionais registrados no CREA. Evaldo Viana está no ramo de construção há 3 anos. Se o assunto é segurança, ele prefere não correr riscos. Toda construção minha com engenheiro, tem engenheiro... O meu irmão é engenheiro de execução, tem engenheiro de fundação, de estrutura, que é a Márcia, e tem o arquiteto. Cada um é um, entendeu? Cada um faz seu papel. Com o crescimento econômico e a facilidade de crédito, muitas pessoas viram a oportunidade de construir a casa própria. Mas nem sempre a verba destinada é suficiente para contratar um engenheiro ou um arquiteto. Para isso, existe uma lei federal que visa responsabilizar o município em oferecer uma equipe competente. Existe desde 2009 a Lei 11.888, que trata da assistência técnica dos profissionais de arquitetura e engenharia. Essa legislação é voltada para aquelas famílias de baixa renda, de até 3 salários mínimos, que não teriam condições de contratar um arquiteto e um engenheiro, tanto na fase de projeto quanto na fase de execução e acompanhamento dessa execução. Recentemente, 2 prédios construídos há mais de 10 anos desabaram em Belo Horizonte, nos bairros Buritis e Caiçara. Buritis é um fato externo. Qual é? Os laudos vão aparecer aí, né? Depois que a perícia terminar. O prédio do Caiçara é um prédio de engenharia informal, que a gente nem, o Sindicom nem gostaria de comentar, mas um prédio que tinha sido embargado pela Defesa Civil 3, 4 vezes, foi feito sem responsabilidade técnica, sem engenheiro, sem nada. Então, é uma coisa de aventureiro. O mercado imobiliário está aquecido e cada dia surgem novas construtoras. Conhecer a procedência de quem vai comprar é o primeiro passo. O principal é que o cidadão escolha uma boa construtora, que ele busque conhecer as referências dessa construtora no mercado e busque, através dos documentos, de que essa construtora tenha contratado arquitetos e engenheiros para o desenvolvimento do projeto e que eles atendam a todas as normas e legislação. E você acompanha a seguir. Mudança na transferência de pontos da carteira de habilitação pode evitar fraudes. Reeducação alimentar e atividade física ajudam a perder peso com saúde. Canais de Belém são desratizados para evitar doenças no período de chuvas. E Praça da República, na capital paraense, é um local privilegiado de encontro para muita gente. A mudança na transferência de pontos da Carteira Nacional de Habilitação pretende evitar fraudes. A nova resolução entra em vigor a partir de 1º de julho. A Resolução 363/2010 do Conselho Nacional de Trânsito padroniza procedimentos administrativos relacionados a multas a proprietários e condutores de veículos quando se trata da identificação do condutor infrator. A partir de 1º de junho, todas aquelas pontuações relacionadas com o condutor, as pessoas deverão ir aos cartórios fazer os reconhecimentos das assinaturas do proprietário e do condutor por autenticidade, ou então se dirigir ao órgão de trânsito responsável pelaquela infração e apresentar o proprietário
proprietário e condutor, junto àquele órgão, uma declaração, né, atestando a real indicação da infração. A resolução objetiva diminuir fraudes relacionadas à transferência de pontuação entre condutores. Em outros estados da federação já foram descobertos casos de carteira nacional de habilitação com mais de 80 mil pontos. Por isso, o CONTRAN resolveu modificar os procedimentos de transferência de pontos de uma CNH para outra, que ocorrem quando o motorista infrator não é o proprietário do veículo. É importante frisar essa diferenciação, uma vez que a pontuação relacionada às condições do veículo, como licenciamento em atraso, extintor, enfim, são relacionadas ao proprietário, essas pontuações são intransferíveis, ou seja, independe do motorista. Agora, as outras relacionadas à condução do veículo, como avançar sinal, estacionamento proibido, sem cinto de segurança, por exemplo, essa sim, dentro do prazo de 15 dias, a pessoa pode transferir a pontuação. Falando em trânsito, no Pará, a cada 3 veículos uma multa é aplicada. A Companhia de Transportes do município de Belém foi o órgão que mais multou em 2011. Segundo o Departamento de Trânsito do Pará, 492.862 multas foram aplicadas em 2011, sendo 1.350 multas por dia. Belém possui 125 agentes de trânsito e 11 radares eletrônicos e, mesmo assim, mais de 40% das autuações são na capital paraense. O radar com maior índice de autuação é o do cruzamento da Avenida Almirante Barroso com a Avenida Tavares Bastos. Cada radar aplica, em média, 110 multas por dia, chegando a 3.500 multas por mês. Ultrapassar o limite de velocidade, avanço de sinal vermelho, uso de celular, não usar cinto de segurança e conduzir moto sem capacete são as principais infrações registradas por radares eletrônicos e agentes de trânsito. A edição 2012 do Fórum Social Temático começa hoje no Rio Grande do Sul. Das 660 atividades oficiais que devem ocorrer em Porto Alegre e em cidades vizinhas, 25% tem relação com questões ambientais. Entre os temas a serem debatidos estão o novo Código Florestal, a construção da hidrelétrica de Belo Monte, o agronegócio, usinas nucleares e os projetos de mineração. Segundo a previsão dos organizadores, a marcha de abertura na capital gaúcha deverá reunir cerca de 10 mil pessoas. E no início do ano, muita gente aproveita para começar a dieta, mas os especialistas garantem perder peso com saúde só com reeducação alimentar aliada à atividade física. Perder peso de uma vez não é saudável e ainda pode ser ineficiente a longo prazo. Adriana bem que tentou, mas as dietas milagrosas não deram em nada. Buscava um dia sem comer, outros dias eu comia demais e não tive resultado nenhum. Não é fácil manter uma rotina pesada de atividade física com uma dieta rigorosa por muito tempo. Em poucos meses, todo o esforço é desperdiçado e o ponteiro da balança volta a subir. Não existe fórmula mágica para emagrecer, mas os especialistas garantem que 70% desse processo depende de uma alimentação saudável e 30% da prática regular de exercícios físicos. Qualquer solução fora dessa realidade tem grandes chances de não ser levada adiante e ainda pode trazer sérios prejuízos à saúde. Como atrapalhar o metabolismo, problemas hormonais devido a essa restrição alimentar inadequada. 20 quilos já foram embora desde que a Adriana mudou os hábitos de alimentação e atividade física. Aprendi a comer de 3 horas, aprendi a comer coisas saudáveis. Ela está no caminho certo. O nosso metabolismo é como se fosse uma máquina, E o alimento é um combustível, que eu sempre explico para meus pacientes. Então, assim, a gente tem que estar mandando, pelo menos de 3 em 3 horas, alimento, combustível para o nosso corpo funcionar. E se a gente faz essa restrição muito grande de alimentos, fica muito tempo sem se alimentar, a gente priva o organismo. Então, ele não sabe quanto tempo que a gente vai estar mandando esse alimento. Além da dieta diversificada, a atividade física é fundamental para quem quer perder peso com saúde. Você consome menos calorias e vem para a academia para fazer com que esse corpo gaste as calorias que você já está reservado ali no seu organismo de uma maneira eficiente. Mas não dá para virar atleta da noite para o dia. Isso é um dos maiores fatores de desistência das pessoas que vêm para a academia e querem começar já achando que 3, 4 dias ou em uma semana já vão perder muito peso, já vão adquirir um estado de resistência muscular muito grande. Elas ficam doloridas, elas podem até passar mal.
Adriana ainda precisa perder 20 quilos, mas já vê os benefícios da mudança de vida. Eu senti meu corpo melhor, eu senti que eu tenho mais disposição, mais energia, mais pique para poder fazer as coisas. E mais da metade da população mundial, os 53% das pessoas, se considera acima do peso. Os moradores da América Latina superam essa média global, já que 58% dos entrevistados dizem estar acima do peso ideal. Os resultados mundiais serão divulgados hoje e integram uma pesquisa sobre as tendências da alimentação realizada em 56 países, incluindo o Brasil. Foram entrevistadas 25 mil pessoas. 74% deles declararam mudar os hábitos alimentares e fazer dieta para perder peso, seguido da prática de exercícios físicos. A Secretaria Municipal de Saúde deu início hoje ao trabalho de desratização dos canais de Belém. A ação, que conta com a ajuda do Centro de Zoonoses, também procura fazer o controle do caracol gigante africano. A desratização será aplicada nos 16 canais de Belém. O veneno é colocado em locais estratégicos. Dona Silvina mora no canal Leal Martins, na Rua Angostura, há mais de 30 anos. No período de chuva, ela faz o que pode para se proteger. Rato tem muito. A gente tem que manter um gato dentro de casa para evitar que eles se afugentem, né? Porque nessa época não tem para onde escorrer, tudo alagado, eles vão para dentro das casas. Aí a gente tem que manter um gato, né, para proteger um pouco, porque se mija a gente não vê, as crianças não reparam, vão piso, aí vão. Em 2011 foram registrados 61 casos de leptospirose em Belém. 9 pessoas morreram. A ação do Centro de Zoonoses acontece até abril. Nós vamos percorrer todas as áreas de canais de Belém, tá? Vai ser feito um trabalho de desratização e também um trabalho de educação através de distribuição de material educativo para a pessoa ter conhecimento de como pode se prevenir. E também a gente, aproveitando essa ação, a gente traz também um molucida para controle do caracol africano em áreas onde pode ser aplicado. A Praça da República é uma das principais áreas livres da cidade de Belém. Localizada no centro histórico, o espaço é um ponto de encontro de muitas pessoas. Fundada em 12 de janeiro de 1616, a Praça da República acompanha a evolução de Belém há mais de 3 séculos. Um espaço verdejante com árvores centenárias e flores coloridas. Tornou-se no passado uma forte referência para a organização urbana de Belém e um marco simbólico de um período promissor da capital paraense. No início, era conhecida como Largo da Campina, um imenso terreno descampado que ficava entre o bairro da Campina e a estrada que levava à ermida de Nossa Senhora de Nazaré. Depois, no século XVIII, foi construído um armazém para se guardar pólvora, daí o nome Largo da Pólvora. O espaço serviu também para sepultar em covas rasas escravos e pobres. Em homenagem ao imperador, ela recebeu o nome de Pedro II. Com a construção do Teatro da Paz, aqui surgiu uma pequena urbanização. O nome dela definitivo veio mesmo com a troca de regime, Praça da República. Passados 396 anos, hoje a Praça da República continua escrevendo história por meio dos traços do povo, das paisagens que refletem a imagem do Pará, do sabor regional, do sustento da família. Que aqui não se depende um ou dois. Geralmente a família tem 8, 10, 9. Família do Pará é grande, cara, não é pequena não. São muitas crianças, muitos adolescentes que dependem daqui, né? Então engloba tudo isso, as pessoas desconhecem, né? Uma coisa já desconhece disso, que não é só as 2 pessoas que trabalham aqui, mas sim toda uma família, sustentabilidade, tudo isso que gera, né? A Praça da República tem espírito saudoso, adulto, jovem e de criança. O ambiente abriga os namorados, os casados que pelos caminhos da praça se conheceram e agora trazem a nova geração. À sombra das árvores, sorrisos e brincadeiras. Para quem é de fora, o encontro com a Praça da República é como se fosse um presente natural. Nós que chegamos aqui, nós temos uma visão do que é o Pará, pelo artesanato, pela arte, pela cultura que tem o Pará. Aos domingos, a praça vira ponto de encontro e oferece o artesanato marajoara numa feira ao ar livre.
A família se reúne e sai ao passeio. As sementes da floresta amazônica se transformam em obras de arte, artigos religiosos para presentes. Para muitos, a Praça da República é a cara do paraense. Eu adoro vir à Praça da República, trago a minha família toda, ela toda se diverte. As crianças encontram outras crianças, e aí você já conversa sobre cultura, você já conversa sobre artesanato. Então a praça ela tem que ser conservada sempre, né? Porque aqui é um dos patrimônios da nossa cidade. Caminhar pela praça é se deparar com os coretos e estruturas de períodos atrás e, ao mesmo tempo, observar que eles servem de incentivo a atitudes modernas. Um lugar de cenário para imperadores, intendentes, governadores e prefeitos. De beleza mágica e imponente, a Praça da República vive no coração de Belém. Numa imagem de 360 graus, vemos prédios residenciais, bancos, hotéis e túneis de mangueiras. Um espaço cívico de muitas manifestações. Assim é a Praça da República de nossa Belém do Pará. E o Nazaré Notícias fica por aqui. A gente se encontra amanhã na próxima edição. Até lá!